Há uns 3 meses atrás, eu postei um vídeo sobre o Yu Tokotsu, que é meu personagem favorito de Jujutsu Kaisen, e na minha opinião, ele é o coração da obra Jujutsu Kaisen, e apesar de eu achar que o personagem tem muito conteúdo a ser explorado, eu não pretendia fazer outro vídeo sobre o Yu Tokotsu tão cedo. Porém, o capítulo 261 foi um ponto de virada tão grande, não só para o personagem, mas para Jujutsu Kaisen como um todo, que eu simplesmente preciso fazer outro vídeo sobre Yuta, a ponto de que eu não conseguiria postar outro vídeo que não seja sobre especificamente o que acontece ao personagem no capítulo 261. Mas enfim, o meu primeiro vídeo sobre Yuta veio num time horrível, porque um dia depois que o vídeo foi postado, o capítulo 251 de Jujutsu Kaisen vazou, e a mensagem do meu vídeo foi completamente ofuscada pela suposta morte do personagem. Acompanhar Jujutsu Kaisen semanalmente tem suas desvantagens, principalmente quando tem um montão de emocionado palpitando sobre morte de personagem, quando na verdade ele só foi tirado de cena. Mas indo direto ao ponto, no vídeo de hoje eu irei dissecar ainda mais os temas de Jujutsu Kaisen, sendo eles o amor, ego e a humanidade, e também sobre como o atual confronto entre Yu Tokotsu e Ryomen Sukuna é um confronto que está prenunciado há muito mais tempo do que você imagina, e principalmente que a batalha entre Okotsu Yuta e Sukuna Ryomen vai além de confronto físico e é muito mais um conflito de visões de mundo e ideais. Para entendermos os temas de Jujutsu Kaisen, é primeiramente necessário entender dois personagens muito importantes dessa história. O primeiro é o Okotsu Yuta, a criança amaldiçoada, protagonista de Jujutsu Kaisen Zero, personagem que foi cogitado para ser o protagonista da série principal. O segundo, feiticeiro mais poderoso da atualidade, e o outro é o próprio Sukuna Ryomen, o rei das maldições, o feiticeiro mais poderoso de todos os tempos, o anjo caído, aquele que deixou de ser humano, e um personagem que definitivamente faz jus ao título de feiticeiro mais poderoso da atualidade, dado todo o trabalho que ele vem dando atualmente. E como o Sukuna é meio que o ápice do Jujutsu, da feitiçaria, nada mais justo do que começar por ele. Mesmo o vídeo sendo sobre o Yuta, é bom eu começar pelo Sukuna, porque ele é um personagem que tem uma visão de mundo completamente oposta da do Yuta, e eu diria que Ryomen Sukuna é a antítese de Yu Tokotsu, e Yu Tokotsu é a antítese de Ryomen Sukuna. Mas a gente já chega lá. E algo interessante sobre o Sukuna é que mesmo ele tendo o título de Rei das Maldições, ele nasceu como um humano. Sim, apesar de tudo, apesar de todo o mal que ele causou, de todas as vidas que ele tirou e de todo o medo que existe acerca do seu nome, Sukuna ainda assim nasceu como um humano. Mas desde seu nascimento, Sukuna vem abdicando de sua humanidade, pois Sukuna devorou o seu irmão gêmeo ainda na barriga de sua mãe. E se você viu esse vídeo aí, ou viu a parte 6 de Jojo Stone Ocean, você sabe que existe uma velha superstição muito popular no Japão, de que gêmeos dão azar. E usando o próprio exemplo da Maki e da Mai que a obra dá, o Sukuna seria um feiticeiro fraco e teria seu potencial limitado pela simples existência do seu irmão gêmeo, pois eles estariam ligados em corpo, alma e energia. Mas desde a barriga de sua mãe, o Sukuna já contornava as fraquezas da vida quando ele devorou o seu próprio irmão. E com isso, todo o seu potencial oculto foi liberado, mas em troca de sua humanidade, virando um monstro ou maldição desde muito cedo. E ele seguiu com essa mentalidade por toda a sua vida. Tanto que Sukuna é muito mais reconhecido como uma maldição ou como um monstro do que como feiticeiro ou como humano. E não é por menos, é só tu olhar o tanto de gente que ele devorou ao longo do mangá, que a fama dele de monstro faz todo sentido. Ele devorou o próprio irmão gêmeo, depois o mestre Tengen, depois o próprio cadáver dele e também as asas e um braço da Hana. Ele é tão sem limites e sem humanidade que ele comete esses atos sem nenhum questionamento. E falando na Hana, o caso dela é interessante porque ela causou um grande dano no Sukuna após ele possuir o corpo do Megumi. E olha só, o cara ficou todo lascado, quase que morreu. Olha ele aí todo destruído e burro. E pra sair por cima da situação, o Sukuna foi tão baixo, mas tão baixo, que ele usou o fato da Hana ter sentimentos românticos pelo Fushiguro e usou a própria voz e a aparência do Megumi para dar a entender que o Megumi tinha superado a possessão do Sukuna. Só para quando ela ir de encontro aos prantos rever o Megumi, ela ter seu braço e suas asas brutalmente devoradas
por essa coisa aí na maior covardia. E eu até hoje não entendi se essa coisa aí é uma habilidade secreta do Sukuna ou só um exagero que a Giga Kutami fez para demonstrar a agressividade da criatura. Provavelmente é a segunda opção, mas enfim, o Sukuna não liga em ser covarde para sair por cima de uma situação que ele tá encurralado. Ele não liga em usar a voz e a aparência de uma pessoa querida para enganar seu inimigo e usar os sentimentos dela contra ela mesma. Ele não liga em te chamar para um x1 de 1 contra 1 e summonar 2 parças na hora do combate. Ele não liga de se esconder no corpo de um moleque que ele tinha acabado de arrancar o coração só para fugir do ritual de invocação do Mahoraga que o Megumi estava fazendo. Ou seja, honra, respeito, lealdade. Todas essas coisas que são associadas à natureza humana, no fundo não importa pro Sukuna, porque mesmo ele tendo nascido como humano, ele já não é mais um. E é justamente daí que a força do Sukuna provém. Muita gente tem uma visão equivocada sobre o Sukuna e fala que ele não tem motivação, que ele não tem objetivos, mas é justamente isso que o Sukuna é, puro caos. Devido ao seu grande poder e sua natureza caótica, nada é um impedimento para ele. Se ele tem fome, ele vai lá e come. Se alguém o irrita, ele apenas mata essa pessoa, simplesmente porque ele pode, e também porque nada pode parar. O Sukuna não se importa em ferir outras pessoas porque ele não é humano, nem literalmente, nem figurativamente. Por exemplo, o Chozo pode ser um feto amaldiçoado, mas todo o ponto do arco dele é ele aprender a ser um humano e deixar seu lado amaldiçoado de lado. E ele acaba virando tão humano que ele se sacrifica para que seu irmãozinho pudesse continuar lutando. O Sukuna não. Ele é um monstro de corpo e coração. Mas apesar de tudo isso, ele não liga para os muitos títulos que ele tem. O título de feiticeiro mais poderoso de todos os tempos não é só um título, é um fato para ele. E ele também não liga pro título de outros feiticeiros. O fato do Gojo ser o feiticeiro mais poderoso da atualidade pouco importava pro Sukuna, e na real, tudo dá a entender que o Sukuna odeia títulos. E quando ele demonstra o mínimo de respeito e interesse por alguém, ele chama seu inimigo pelo próprio nome. E foram poucos feiticeiros que o Sukuna reconheceu o nome. Claro, isso sem contar os amiguinhos dele da era Heian, tipo a Uraume e o Kenjaku. Então quando o Sukuna percebe que o Fushiguro estava disposto a invocar o Mahoraga, mesmo sem o ter subjugado, só para acabar com o Sukuna começa a respeitar o Megumi e o chama pelo seu nome. E também desde então ele faz todo um plano para possuir o corpo do Megumi. Quando Satoru Gojo dá a Sukuna a batalha de sua vida e quase ceifa sua existência, Sukuna então reconhece o seu nome e o faz uma promessa: vou me lembrar de você por toda a minha vida, Satoru Gojo. Higuruma estava à beira da morte, mas tendo uma técnica que poderia matar o Sukuna com um único golpe e tendo aprendido a usar a reversão de feitiço sem nunca ter usado ela antes, Sukuna reconhece o seu potencial e o chama pelo seu próprio nome. E mais recentemente, quando Sukuna avista no horizonte o que parecia ser o fantasma do mais forte, aquele que ele havia enterrado com suas próprias mãos, ele o reverencia e o chama por seu próprio nome. Peço desculpas se por um acaso eu o subestimei, Okotsu Yuta. Mas a gente já chega aí. E se você viu os meus 2 outros vídeos de Jujutsu Kaisen desse canal, você sabe que existe 2 caminhos em Jujutsu Kaisen. Um caminho em que você adota uma mentalidade individualista e egoísta e passa a lutar única e exclusivamente por si mesmo e pelos seus próprios interesses. E esse é justamente o caminho mais fácil e mais recompensador que a obra apresenta. Basta tu olhar para o próprio Sukuna, que é quem justamente representa essa mentalidade altamente individualista de Jujutsu Kaisen. E o outro caminho é justamente o caminho difícil, na real quase que impossível de se seguir no mundo Jujutsu, que é justamente lutar pelo amor, por suas amizades e por seus vínculos, e deixar que o amor seja a sua principal motivação para continuar em pé e seguir lutando. E apesar desse caminho ser quase impossível de ser seguido em Jujutsu Kaisen, tem um personagem muito poderoso que melhor representa essa visão de mundo, Okotsu Yuta. E tem um motivo pelo qual eu comecei o vídeo falando sobre Sukuna, mesmo o vídeo sendo sobre o Yuta. Fora o fato do Sukuna representar uma visão antagônica do Yuta, é muito mais fácil fazer uma descrição do Sukuna do que do Yuta. Afinal, Sukuna é justamente o ápice do Jujutsu, da feitiçaria. E o Yuta, apesar de ser o protagonista do volume 0, e por muito tempo ele foi cogitado como protagonista da série principal, é bem mais complicado fazer uma descrição do Yuta do que do Sukuna. Então afinal, quem é Yuta Okotsu? Quando os feiticeiros foram perguntados sobre quem é Satoru Gojo, todos responderam que ele é o mais forte. Quando eles também foram perguntados sobre a opinião deles sobre o Kusakabe, todos responderam que ele é o mais gentil.
Mas quanto ao Yuta? Um ótimo jeito de sabermos como descrever o Yuta é vendo a opinião de seus amigos, ou a própria opinião do Yuta sobre ele mesmo. Pro Hakari, ele é alguém excêntrico. Pro Megumi, ele é o único colega veterano que ele respeitava. Pra Nobara, ele é alguém que arruinou a sua viagem para Kyoto. Pro Aoitudo, ele era o único aluno da escola de Tóquio que ele respeitava antes dele conhecer o Itadori. Pro Panda e pro Inumaki, ele é um amigo querido. Pra Maki, ele é a pessoa que mais o apoiou e ele foi uma luz para a vida dela, de fato o amor da vida dela. Pra Otahime, ele é alguém igual ao Gojo. Pro Miguel, ele é um aluno, mas o que Yuto Kotsu acha de si mesmo? De acordo com a própria Gege Akutami em uma nota do volume 20 de Jujutsu, Yuta é alguém que não tem o menor interesse em si mesmo. Yuta passou boa parte de sua vida isolado do mundo por conta da Rika. Ele tinha medo de se aproximar de qualquer pessoa porque ele sabia que essa pessoa ia inevitavelmente acabar se machucando por conta de sua maldição. Mas quando Gojo mostra a Yuta que ele pode usar sua maldição do amor para salvar pessoas ao invés de feri-las, e quando Yuta percebe isso, ele volta a formar laços e amizades. Isso se reflete na sua própria técnica amaldiçoada, que é a técnica da cópia. Então o Yuta depende de terceiros e de laços para ser poderoso. Então mesmo que o Yuta não tenha interesse em si mesmo, ele tem amigos que ele ama muito, e é justamente por isso que ele luta. Ele luta para salvar aqueles que ele ama, e é justamente por isso que ele salvou o Itadori. Mesmo ele não o conhecendo, ele o salvou porque ele é importante para quem é importante para ele. Então o Yuta é um personagem que não tem o menor interesse nele próprio, mas que tem muito interesse em proteger aqueles que ele ama. E se você prestou atenção no vídeo, você reparou que Yuta Kotsu é a antítese da visão individualista do mundo Jujutsu. Então, se Yuta representa uma visão antagônica ao mundo egoísta de Jujutsu Kaisen, logo Yuta Kotsu é a antítese de Hyomen Sukuna. E parando para analisar agora, Jujutsu Kaisen 0 e Jujutsu Kaisen são obras com temáticas completamente opostas. Jujutsu Kaisen 0 discute sobre como o amor e a compaixão sempre prevalece sobre qualquer motivação egoísta ou ódio. Já Jujutsu Kaisen é o exato oposto disso. O mundo de Jujutsu é um mundo cruel em que se você tenta fazer o bem, você morre, e sua morte não vai ter nenhuma glória ou algo assim, porque provavelmente as únicas pessoas que se lembram de você também vão morrer e serão esquecidos. Isso se deve porque querer fazer o bem sendo um feiticeiro Jujutsu é uma baita de uma contradição, pois o poder de um feiticeiro Jujutsu provém de energia amaldiçoada. Sim, amaldiçoada. Não é energia abençoada, é a energia que provém de toda a desgraça do ser humano, de todos os sentimentos ruins do ser humano. Medo, raiva, rancor, egoísmo, tudo isso é combustível para energia amaldiçoada, e é justamente daí que nascem as maldições, que justamente são as maldições que matam os feiticeiros. Então querer fazer o bem e querer salvar pessoas com essa fonte de poder é simplesmente impossível, pois o poder de um feiticeiro provém de toda a desgraça e sofrimento das mesmas pessoas que eles querem salvar. E toda essa contradição acaba validando o discurso individualista do Sukuna. Mas, dito tudo isso, como Yuta Kotsu é tão poderoso? Como um personagem que o cerne dele é o amor e a compaixão consegue prevalecer em um mundo completamente cruel e egoísta? E principalmente, como a mensagem de amor e esperança de Jujutsu Kaisen 0 consegue ser validada mesmo se passando em um mundo em que essas mesmas mensagens não valem de nada? Yuta Kotsu é de fato uma anomalia em um mundo em que altruísmo, gentileza e compaixão são vistas como coisas patéticas. O personagem dele consegue prevalecer mesmo fazendo bem e tendo uma grande compaixão. E isso é visto até no nome da sua expansão de domínio, o amor verdadeiro e mútuo. E eu acredito que isso se dá porque Gege Akutami genuinamente acredita nos valores que o Tokotsu representa, mas com Jujutsu Kaisen, Gege Akutami está desafiando, pondo em conflito e desconstruindo esses mesmos valores para agora na reta final os reafirmá-los e os validar agora que eles já foram colocados à prova. E na real, essa resposta de se vale a pena fazer o bem em um mundo onde isso é impossível, já pode ter sido respondida em dois momentos da obra. O primeiro é no próprio Jujutsu Kaisen 0, e o segundo é no arco da migração e extinção, mais especificamente na luta do Yuta contra Uro e o Ryu. E como eu já disse, é completamente contraditório um feiticeiro Jujutsu querer ajudar as pessoas quando a força e o poder deles mesmos vem do sofrimento dessas mesmas pessoas que eles querem salvar. Mas o caso do Yuta Kotsu é um tanto quanto peculiar, porque a maldição do Yuta
é a maldição do amor. Yuta amava tanto a Rika que mesmo após a morte da Orimoto, o sentimento de luto e o medo da perda de Rika fez com que o mini Yuta amaldiçoasse ela, mesmo que inconscientemente, e a partir daí ela começou a o seguir por toda a sua vida. E como já dizia Satoru Gojo, eu tenho uma teoria. Não há maldição mais deturpada que o amor. Então mesmo que a origem das maldições e da energia amaldiçoada venha basicamente de todo o sofrimento da humanidade, medo, ódio, rancor, o Yuta representa justamente o contrário de tudo isso, o amor. E até as habilidades do Yuta são todas baseadas no amor. Yuta está sempre acompanhado de Rika. Sua expansão de domínio é o amor verdadeiro e autêntico. E a própria habilidade de cópia dele depende justamente do poder de terceiros e de laços. Tanto que ela é simbolizada pela aliança que ele sempre usa. E até as motivações do Yuta são bem simples. Proteger aqueles que ele ama. Ponto. Então em sua batalha final contra Suguru Geto, Geto pretendia usar a manipulação de maldição para tirar a Rika de Yuta, pois se ele fizesse isso, Geto seria praticamente invencível, pois a maldição do amor é justamente a maldição mais poderosa. Então quando Geto libera o Uzumaki a fim de matar Yuta e capturar a Rika, Yuta faz um pacto com a Rika que de agora em diante eles estariam juntos para sempre. Ou seja, Yuta ia basicamente morrer e com esse pacto toda a energia amaldiçoada de Yuta e Rika são liberadas em seu potencial máximo. E diante dessa situação, Geto questiona Yuta. Ele se sacrificou para liberar a restrição de energia amaldiçoada? Seu conquistador barato, é assim mesmo que vai jogar? Yuta responde, mas que rude, isso é amor puro. Esse é meu momento favorito de Jujutsu Kaisen inteiro. Pra mim, essa é a melhor cena de todo o Jujutsu Kaisen. E tá aí a resposta pra quem queria saber se é possível ser gentil em um mundo em que isso é impossível. Aquele que está disposto a se sacrificar por aqueles que ele ama, pode sim superar qualquer desafio. E no fim, Yuta acabou nem morrendo, pois a maldição da Rika tinha sido quebrada junto com o pacto que ele fez com a Rika. E enfim, Rika Orimoto podia enfim descansar em paz. Mas Jujutsu Kaisen não acaba no volume 0, e dá pra gente ter uma resposta ainda mais complexa do que essa. Então no arco da migração e extinção, no volume 20 e no comecinho do volume 21, se você tiver os volumes físicos, Yuta enfrenta dois feiticeiros reencarnados e um baratão, que são eles: Ryu, o feiticeiro que faz cosplay de Josuke Higashikata e pode disparar um laser por seu penteado muito estiloso, e Yuru, a feiticeira peladona que pode manipular o céu como se ele fosse uma superfície tangível. E aqui as ideias do Yuta são colocadas à prova de novo. E eu diria que essa batalha é um baita de um prenúncio para a atual batalha do Yuta contra o Sukuna. E mesmo a Uru e o Ryu tendo aparecido muito pouco, esses dois personagens carregam muito simbolismo. O Ryu é alguém igual ao Sukuna. Ele é um feiticeiro extremamente poderoso que até então nunca tinha sido derrotado por ninguém. E ele tem essa filosofia de comparar lutas com refeições. E segundo ele nunca foi bem servido. E também nunca teve uma sobremesa. E a Uru também é uma feiticeira poderosa e que guardava uma raiva gigantesca da linhagem do Yuta. E é interessante que além dessa ser uma das melhores lutas do mangá no quesito ação, o texto e o subtexto dessa luta também é incrível. E aqui a mensagem é meio que um complemento de Jujutsu Kaisen 0. Ryu, como eu já disse, é alguém com uma mentalidade individualista igual a do Sukuna. Mas quando ele enfrenta Yuta, ele finalmente consegue aquilo que ele queria. Alguém finalmente o derrotou e ele finalmente foi bem servido. Ele teve uma boa refeição, por assim dizer. E quando Yuta tinha tudo para matar o Ryu, ele não fez. Ele deixa ele vivo. E o Ryu fica extremamente confuso e surpreso, tanto que ele diz ao Yuta que ele é íntegro demais, mas não como elogio. E tanto o Ryu quanto a Uru dizem pro Yuta que poupar um feiticeiro que ele acabou de lutar, feiticeiros esses que tentaram matar, não iam trazer vantagem alguma pra ele. E o Yuta sabe disso, mas a vontade dele de salvar uma vida ao invés de tirar uma vida é maior do que qualquer lógica de batalha. E o mais legal dessa parte é que tanto o Ryu quanto a Uru tinham a mesma mentalidade individualista do Sukuna. Mas o Yuta foi um adversário tão marcante pros dois que pode-se dizer que eles mudaram de mentalidade. E o mais genial dessa conversa do Yuta com Ryu é que ela é interrompida pelo Sukuna Heian portando a sua lança com um discurso que opõe os pensamentos altruístas de Yuta e reafirma os seus ideais individualistas e egoístas naquilo que é uma de suas frases mais marcantes. Você está chegando ao seu limite. Eu vi. Quem transcenderá o horizonte do mais forte entre feiticeiros e maldições
ser aquele que possui um ego absoluto e que não se importa com o resto. Uma calamidade. Puta! Quando eu peguei os volumes físicos de Jujutsu Kaisen pra ler e eu cheguei nessa página, tanta coisa me foi revelada que eu poderia fazer um vídeo separado sobre toda a genialidade dessa página e sobre como a composição dela, somada a como essa página é introduzida na história, é tipo arte 2. E eu não tô nem zoando, nem exagerando, nem usando hipérbole ou algo assim. Essa página é tipo perfeita. Primeiramente, esse é o segundo prenúncio da atual luta do Yuta no corpo do Gojo contra o Sukuna. O primeiro é quando o Yuta, entre aspas, mata o Itadori, que o impacto do golpe é tão poderoso que ele é sentido até pelo próprio Sukuna em seu domínio inato. E ele sorri quando ele sente o poder do Yuta. Mas voltando para a página, o jeito que essa página veio interrompendo a conversa do Yuta com o Ryu e como o discurso do Sukuna opõe completamente todo o cerne de Utokotsu, não foi uma decisão em vão. Essa ilustração do Sukuna no centro da página não é um flashback ou algo assim. É o momento da atual batalha entre Utokotsu no corpo do Gojo contra o Sukuna, que começou agora no capítulo 261. Tanto que ele tá até usando a lança que ele ainda não usou. E ele tá com o corpo completamente cansado e ferido. E o jeito que os balões de fala são posicionados nessa página é muito perfeito. É tão perfeito que, é sério, uma única página me fez transcender umas 5 vezes durante a produção desse vídeo. E eu não tô nem zoando. A página toda é uma narração do Sukuna. E o primeiro quadro dela é uma ilustração de relance da Uru, que daqui a pouco eu falo sobre ela. E eu te garanto que eu tenho muita coisa a dizer sobre essa mulher. Seguido do discurso do Sukuna. Você está chegando ao seu limite, eu vi isso. Aqui, o Sukuna tá falando com o Yuta no corpo do Gojo, na atual batalha deles no mangá, como se ambos estivessem chegando no seu limite. E seguido disso nós temos esse painel do Yuta com 3 pontinhos no seu balão de fala, como se ele quisesse responder o Sukuna, mas não conseguiu pensar em nada para responder. Depois nós temos o painel do Sukuna com sua lança, mandando o seu discurso. E esse discurso é algo que ele ainda vai falar pro Yuta na sua atual batalha contra ele, provavelmente quando os dois estiverem chegando à beira da morte. E repara como Sukuna usa a frase horizonte do mais forte. E quem é referido várias vezes em Jujutsu Kaisen como mais forte? Isso mesmo, Satoru Gojo. E quem atualmente está no corpo do Gojo? Utokotsu. Essa batalha, como eu já falei, vai ser muito mais um confronto de ideias e visões de mundo do que um confronto físico. E essa frase do Sukuna mostra que o vencedor dessa batalha irá transcender o horizonte do mais forte. E quem fará isso? O rei das maldições, que possui um ego absoluto e que não se importa com o resto? Ou aquele que amou tanto seus amigos a ponto de se sacrificar 2 vezes pelo bem deles? Mas não só isso, ele está disposto a abdicar de sua humanidade e se tornar um monstro apenas para aqueles que ele ama possam ter esperança. Eu sinceramente não sei e também não vou ficar palpitando sobre quem vai ganhar ou não, porque isso é relevante pro vídeo. Mas voltando pra página, a Uru sendo a primeira personagem da página e ela ser a primeira personagem que aparece no volume 21, não é uma decisão à toa. Eu acredito fortemente que a Uru vai voltar para ajudar o Yuta em sua atual batalha contra o Sukuna. Além do fato de toda essa página ser um prenúncio da luta do Yuta contra o Sukuna, que começou agora no capítulo 261, faz todo sentido pro arco da Uru ela voltar e ajudar o Yuta, tanto que ela é mencionada no capítulo 261. E ela voltar faz sentido porque justamente o Yuta poupou a vida dela e também fez ela mudar a sua visão de mundo. Uru odiava os Fujiwaras ou Sugawaras e toda a sua filosofia, e o Yuta não entendia porque a Uru lutava só por si mesma. Ele até questiona ela se ela tinha algum amigo ou namorado, mas nem a Uru nem o Ryu tinham alguém que se importavam. E o Yuta alerta a Uru, dizendo que lamenta o que os antepassados dele fizeram com ela, mas que se ele continuasse vivendo apenas por ela mesma, ela não iria tão longe e iria morrer. E a Uru depois grita todas as suas frustrações pro Yuta: você não precisa ser especial, viva por alguém. Segundo a Uru, esses são conselhos de pessoas que conseguiram se tornar alguém na vida. E mais tarde, no clímax da luta, Ryu questiona Yuta se ele tinha se resolvido com a Uru, mas segundo Yuta, ele não tinha mais o que dizer pra Uru, porque tudo que ele dissesse ia acabar em violência, pois ele é abençoado. Mas eu acredito que o fato do Yuta ter deixado a Uru viva fez com que ela mudasse a sua visão de mundo, mas não é só por causa disso que eu acho que ela vai voltar.
tanto a Uru quanto o Ryu. Tem uma outra aparição mais pra frente no mangá, que muita gente não lembra, mas após o Sukuna possuir o corpo do Megumi, ele se depara com a Uru e o Ryu. E a Uru simplesmente congela e fica em completo desespero diante da presença do Sukuna. E o Ryu também fica em completo choque. Mas o Ryu até tenta peitar o Sukuna e ele obviamente não consegue e ele acaba morrendo, sendo ele a primeira vítima do Sukuna no corpo do Megumi. Mas tem um detalhe, a Uru fica viva. Sukuna mata apenas o Ryu, mas a Uru fica viva. Mas ela vive em completo desespero e medo com a presença do Sukuna. E a decisão de deixar a Uru viva, na minha opinião, não é à toa. Além da Uru aparecer naquele painel Peak Fiction que eu acabei de falar, que é um prenúncio do atual momento do mangá, ela voltar faria todo sentido com o arco dela, pois ela estaria enfrentando alguém com a mesma mentalidade que ela tinha antes dela enfrentar o Yuta. E ela também é mencionada no capítulo 261, pelo menos indiretamente. Então ela tem tudo para voltar no mangá. Mas como eu já disse, a decisão do Yuta de abdicar de sua humanidade, única e exclusivamente para matar o Sukuna, não é em vão. Yuta assumir o corpo de Gojo com a técnica do Kenjaku ainda faz sentido pro personagem. Se a única forma do Yuta garantir que seus amigos não sejam brutalmente assassinados pelo feiticeiro mais poderoso de todos os tempos, Ryomen Sukuna, é ele abdicar de sua humanidade e se tornar um monstro extremamente poderoso no processo para única e exclusivamente matar o Sukuna, ele vai fazer isso sem pensar duas vezes. E outra coisa, eu acho que todo mundo aqui sabe que Giga Kutami é uma grande fã de Hunter x Hunter. E eu creio que Giga Kutami está querendo fazer um paralelo do Gon abdicando de sua humanidade, não só de sua humanidade, mas de todos os seus amigos, Killua, Kurapika, Leório, a Tia Mito, e até de sua vontade de se encontrar com Jin. Ele abdica de tudo isso para única e exclusivamente matar a Pitou e se tornando um monstro no processo. E assim como o Gon era um personagem muito querido e muito puro, eu acredito que Giga Kutami está fazendo o mesmo com o Yuta atualmente. Um personagem querido e que era definido por seus vínculos, abdica de sua humanidade e de tudo aquilo que o fazia humano, tudo isso para matar uma única pessoa ou um único monstro. Não por vingança, mas para aqueles que ele ama ainda possam viver e ter esperança. E se você me perguntar o que eu acho que vai acontecer daqui para frente no mangá, ou quem vai ganhar, eu não sei. Eu genuinamente não sei quem vai ganhar e só lendo para saber, né? Como eu já disse várias vezes aqui, acompanhar Jujutsu Kaisen semanalmente tem suas desvantagens, mas uma das principais vantagens de acompanhar Jujutsu Kaisen semanalmente é que Jujutsu Kaisen é uma história completamente imprevisível. E o capítulo 261 é o exemplo perfeito disso. E apesar de já ter virado meme o fato de eu sempre prever o que acontece no próximo capítulo de Jujutsu Kaisen, nos vídeos que eu faço no meu canal secundário, Jujutsu Kaisen é uma história que não cansa de me surpreender.